Ora, em Luanda, uma menina de 14 anos de idade morreu quando participava de uma excursão escolar. Veja, para os encarregados de educação da malograda, os professores que organizaram a atividade extraescolar não passam de assassinos que violaram e espancaram a menor até a morte. Veja agora. Ouça o que diz esta senhora. Mataram a minha filha por quê? E veja como está desesperado este homem. Desde o primeiro dia não consegui apanhar um sono. Uma menina que me dava vontade de tudo. Thelma Kiteke Carlos, de 14 anos de idade, é filha do casal e morreu quando participava de uma atividade extraescolar. Ela me disse, mãe, já estamos a ir. Depois andou um pouco, voltou. Mãe, quero folha 4. Abriu na pasta, tirou a folha, mamãe tchau, me deu um beijo. Foi. Bairro Mundial, município de Belas, província de Luanda. Estamos numa zona periférica. Aqui, a morte da adolescente foi um choque para todos. Nota-se tristeza no semblante de quem se nega a dar entrevista. O que se ouve é apenas o desabafo de quem perdeu uma filha. A minha filha ficou bem escura, a minha filha Clarinha ficou bem escura. Ai, eu neste mundo, Cruz Paulino, pai da malograda, é funcionário público e exerce a sua função fora da província de Luanda. Segundo ele, a sua filha em momento algum disse que a excursão seria numa praia. Se eu soubesse, ou a minha filha me dissesse que é na praia, eu não daria o dinheiro que ela pediu. Sim, 500 kwanzas. O certificado de óbito diz que a adolescente foi vítima de agressão com objetos contundentes e um choque traumático a levou à morte. Para os pais da malograda, são os professores os culpados da morte da filha. Eu digo que mataram, porque também foi violada. Segundo as tias que foram dar banho, e encontraram com ferimento nas costas, o que significa que minha filha não morreu na praia. Mataram, depois atearam na praia. Thelma Kiteke Carlos era aluna da 6ª classe nesta escola comparticipada. Quando aqui chegamos, a direção de escola estava fechada e nenhum professor estava no local. Uma adolescente que fez parte da excursão dá-nos conta de que, para além de Thelma, um outro menino morreu durante a atividade. Aquele outro colega dele também que faleceu, disse assim, vamos banhar até lá. O professor me mandou e falou, você vai chamar todas as colegas para sair fora da água, para não jogar bola. Chamei as colegas, mas nenhuma colega que estava aceita. Eu saí fora da água, e estavam de lado dele, estavam a brincar de se pular. A pular, eles caíram, a outra caiu, aquele lodo que caiu no chão. Não sei se tinha lá buraco, o lodo, colou, começou a se afogar. E a outra que tentou de pegar, ela também entrou. Eu chamei o professor de socorro, outras colegas estão a se afogar. Fomos até lá, começaram a puxar, tentaram puxar 2. Outros que ficaram não aguentaram mais. As pessoas saíram daí, foram até na polícia ali no Ramiro, até hoje.
Ela diz mais. Não entende como é que a malograda não disse aos pais que a atividade aconteceria na praia. Até o prof conversou, porque eu sou delegada da quinta, conversou comigo. Antes dele conversar comigo, então na sala da sexta classe, perguntou ao colega, podemos fazer festa aqui na escola ou vamos no museu, num sítio? As colegas escolheram mesmo na praia. Depois o prof veio na minha sala, perguntou, conversa também com tuas colegas se podem ir na praia. Eu disse, prof, para mim não quero. Da quarta ficam, da quinta são mais velhas que vão. Os professores envolvidos no caso estão sob investigação da polícia. Já foram detidos e, segundo os pais da malograda, agora estão soltos. O que os incomoda, claro. Soltaram os professores. Valeu a pena eles que mataram. A minha filha que lhe mataram não tem nada. Justiça é tudo o que pedem. O que eu espero neste preciso momento é que a polícia trabalhe, que estes homens voltem de novo à polícia e eles justificarem o porquê que eles mataram e porquê que eles fizeram isso. Mas um caso dramático e complexo. Ainda bem temos em estúdio o porta-voz da Polícia Nacional, a quem eu vou perguntar, Inspetor-Chefe Mateus Rodrigues. Como é que decorrem as investigações em relação a este caso? Bom, Wilson, antes de falar propriamente sobre as investigações, gostaria de descrever um bocadinho o cenário que nós vemos. Portanto, um cenário dramático, como descreveste muito bem. Pelos depoimentos dos pais, era uma filha muito querida e, naturalmente, diante de uma situação dessas, os ânimos exaltam-se e, portanto, as pessoas são tocadas e às vezes dizem-se algumas situações que, para uma investigação, dizem-se, de preferência, algumas palavras que para uma investigação estão um bocadinho fora daquilo que é coerente. Compreende-se o momento de dor também, não? Compreende-se naturalmente, compreende-se que, tal como já disse, pelas imagens dá para ver que Exato. Era uma menina muito querida, mas estão aí levantadas algumas situações que parecem um pouco incongruentes, mas dizer que as investigações prosseguem. Portanto, dizer que a justiça não é feita só, né, quando as pessoas são detidas. Nós, até bem pouco tempo, creio que aqui o nosso jurista vai dar um bocadinho mais de explicação, nós tínhamos uma lei de prisão preventiva e isso fez com que as pessoas tivessem a ideia de que justiça é igual à prisão. Mas nós agora temos uma lei de medidas cautelares em processo penal. O legislador foi um bocadinho mais cauteloso, o que não quer dizer que o processo não esteja a seguir os seus trâmites. Portanto, ou quer dizer, estes professores, apesar de estarem em liberdade, entre aspas, respondem criminalmente a isto? Naturalmente. Houve detenções, portanto, houve detenção de um professor. O Ministério Público está a conduzir a investigação na base daquilo que são os factos que nos são apresentados e muito não se pode dizer mais sobre a investigação, mas dizer que a investigação prossegue, não há impunidade ou não se pode ainda julgar haver impunidade porque ainda não foi dado como fim do processo. Exatamente. Aqui há a garantia do porta-voz da Polícia Nacional que se trata de um caso que vai merecer a sua atenção, ou melhor, a atenção devida. E vou perguntar agora ao doutor Pedro de Castro Maria. Doutor, como sociólogo, sabe-se também que as atividades extraescolares complementam as curriculares. Agora, a questão é como realizá-las sem pôr em risco os estudantes. É verdade, sim, caro Chinave, que as atividades extracurriculares são fundamentais, não só porque os alunos, os estudantes, também precisam desse complemento, mesmo em termos lúdicos, em termos de recreação, mas porque em muitas dessas atividades há contacto direto, por vezes, com a natureza, ou com determinado tipo de objeto que se estuda e que faz com que o aprendizado, para além de teórico, seja prático e seja absorvido com maior facilidade. O que se passa, porém, é que, às vezes, os promotores da atividade nem sempre tomam todos os cuidados necessários
para que depois, do ponto de vista da segurança, às vezes do ponto de vista até da conservação de algum patrimônio que se visita, com que os visitantes tomam contato, às vezes isso põe-se em risco, põe-se em causa. É o que me parece, o grupo de alunos que se deslocaram a essa atividade eram adolescentes. Exatamente. Essa faixa etária é propensa a muitos desvios em termos de cumprir normas naquela distração da praia, como sabemos. A algum momento sempre há aquela euforia, aquela emoção. Houve uma negligência também. Exatamente, da parte como de quem de resto organizou. a própria Polícia Nacional, que já tomou contato com o processo, aquilo disse que houve de alguma forma negligência da parte dos adultos. Exato. Quer dizer que a organização da atividade descurou alguns pressupostos fundamentais no domínio da segurança e daí termos como uma das consequências desse fato mesmo, uma morte ou duas mortes. Exato. Antes mesmo que lhe pergunte ou que lhe faça mais uma questão, vou perguntar ao inspetor-chefe Mateus Rodrigues. E em relação à acusação dos pais que nos dão conta de ter havido algum abuso sexual da parte dos professores. Bem, são os pais aqui a acusarem porque têm um boletim de óbito, enfim. A polícia confirma este dado? Relativamente a essa acusação, e também são contrariados pela própria peça, tendo em conta que eram vários jovens, vários adolescentes, e aqueles que presenciaram desmentem, portanto, ou afasta-se completamente esta hipótese. Exato. Muito obrigado, inspetor. Agora, voltando novamente, Dr. Pedro de Castro Maria, se confirmado que os professores abusaram, sim, a malograda, abusaram da malograda, estamos aqui diante de uma inversão de papel do professor, pois não? A se confirmar isto, é grave. Sim, eu resigno-me em aceitar que se tratassem de professores, não é possível. Aquilo que um professor é, enquanto adulto educador, que passou por um processo de formação, que foi selecionado não só na base de ter um certificado de habilitação, mas também na base de uma grande idoneidade moral, eu recuso-me a aceitar que professores poderão ter feito isso. E depois, vários professores, não é? 2, 3, é uma excursão de uma escola onde estarão, se trata, por exemplo, do segundo ciclo do ensino secundário. Isto é só uma hipótese também, para ficar claro. Exato, mas exatamente. Agora, o professor é ser humano, pode eventualmente, em alguma fase da sua vida, pautar por um comportamento deviante, se assim foi, não é? Embora os indícios da peça não nos aconselham a ir por aí, mas se assim o foi, muito honestamente, não podemos ter nas nossas escolas professores capazes de chegar a tamanha crueldade. Exatamente. Doutor Euclides Bilingo, qual é o enquadramento jurídico-legal que se oferece fazer em relação a este caso? Em relação ao caso que nos é apresentado, nós temos desde já várias situações que são, do ponto de vista jurídico, bastante relevantes. Primeiro, quando se trata de alguém em relação a qual a vítima ou ofendido tenha uma relação especial, seja um tutor, seja um mestre, seja alguém a qual a vítima esteja, sobre a qual a vítima esteja sob domínio, a moldura penal quanto ao crime de violação já não é dos 2, já não é de 2 a 8, mas de 8 a 12. Há uma agravação especial, é assim que vem consagrado no número 2 do artigo em causa. Neste caso, a pena seria de 8 a 12 anos. E, portanto, quanto ao crime de homicídio, nós temos aqui uma situação agravada. Temos uma situação agravada porque, acontecendo como se diz ter acontecido, em que a vítima foi morta com um requinte de tortura, usando-se a violência física para agravar o sofrimento da vítima, nós estaríamos perante um crime cuja moldura penal iria entre os 20 e os 24 anos de idade de prisão. Isso fazendo já o cúmulo jurídico. Exatamente. Seria a moldura penal máxima abstrata permitida para o caso. Exatamente. Bem, tudo isso aqui não passa de uma hipótese. É apenas uma situação hipotética, fazendo fé apenas ao que nos foi apresentado. Portanto, é o tribunal que caberá fazer
a apuração ou apuramento da verdade material, a descoberta da realidade material cabe ao tribunal e temos o Ministério Público, temos órgãos de polícia a quem compete fazerem a devida instrução do processo, que como aqui o ilustre convidado comigo disse muito bem, está em curso. Portanto, quanto a nós, cabe apenas fazer dar algumas soluções em relação a uma parte da realidade que nos é apresentada. É apenas uma parte. Muito bem, doutor Euclides. Bilíngue e muito obrigado pelos seus subsídios. De nada, Wilson. Exatamente.